Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é mediunidade. Raul Teixeira nos fala como o médium deve se portar para manter o equilíbrio de pensamento. Marcel Mariano explica o que fazer ante as sensações de dor transmitidas pelos espíritos aos médiuns. Divaldo Franco informa qual é o momento para o jovem começar a educação mediúnica. E Alberto Almeida responde à questão: quando estamos desencarnados, podemos ser médiums? Como o médium deve se portar para manter o equilíbrio de pensamento? Ninguém tem que ficar neurótico. Ai, pensei bobagem. Ai, pensei. Ai, meu Deus. Não, viva normalmente. E a gente tem controle sobre os pensamentos. Quantas vezes no dia a dia a gente tem um pensamento atrapalhado, com raiva, fiquei com a raiva daquele sujeito, me fechou no trânsito, fiquei danado da vida com o que ele me disse. Faz parte da vida da gente. O importante é eu não sedimentar esses sentimentos em mim. Eu não agasalhar essas raivas. Nós temos raivas meteóricas. Quando eu vi aquele sujeito batendo na mulher, me deu uma raiva dele. Mas depois eu fui para minha casa e esqueci dele, da mulher dele, etc. É aquele momento emocional, porque a gente não é de concreto armado, a gente sente as coisas. E somos, por isso, criaturas comuns na Terra. Ninguém vai imaginar que, por ser médium, a gente só vai pensar em coisas boas, 24 horas por dia. Né? Não tem isso. A mulher levanta de manhã e aquele marido chegou bebum na madrugada e ela diz: ave, querido, salve, chuchu. Ela vai dizer assim: ah, miserável, ainda te pego. Mas o amor é que cobre a multidão dos pecados. Como a gente gosta, como a gente ama, a gente vai perdoando, vai entendendo. Essa é a dinâmica da vida. Pensar coisas boas não é ficar online com o bem 24 horas do dia, porque a gente não consegue. Quando a gente ouve um discurso de político, a gente pode pensar no bem como? Daí, a gente pensa daquela coisa ruim, depois, ai meu Jesus Cristo, Senhor, tenha piedade de mim, do mundo, de Brasília, do meu estado, de onde for. Quer dizer, a gente reage como ser humano. E como ser humano, a gente age. Vai voltando. Peraí, deixa eu sair dessa sintonia que não está boa. Eu costumo contar às pessoas, às vezes, em algumas palestras, quando dá ensejo, que quando eu trabalhava no nível médio, dando aula de física, nós ficamos no estado do Rio um período 5 anos sem qualquer reajuste salarial. Sem qualquer reajuste salarial. Então a gente já estava pagando para trabalhar. Literalmente pagando para trabalhar. E numa das manhãs, nós já estávamos a semana inteira amargando aquelas revoltas, aquelas coisas profissionais, e numa das manhãs, quando íamos para a sala dos professores para o horário do recreio, eu comecei a falar. Os colegas todos comentando: mas isso é um absurdo, nós temos que fazer alguma coisa, isso é de quê? E eu, o orador, falava mais do que todo mundo. E fui para a sala dos professores, o povo pegando cafezinho, pegando não sei de quê, bolachinha, e eu falando. E eu fiquei em pé no meio da roda, o povo sentado nos sofás, assim, semicírculo, e eu no meio falando como a preta do leite. E falando mal do governo, e metendo malho na situação política. Eu, cidadão. E eu estava bem em frente ao corredor, a porta da sala dos professores dava para o corredor onde tinha as salas de aula. E lá no fundo do corredor, e eu falando aqui animado e querendo salvar o mundo, e aí eu vejo o Espírito Camilo vir andando de lá. Falei: meu Deus, isso é hora de guia. Isso é hora de guia chegar. Quando eu estava botando meu homem velho para fora, e aí ele veio andando, e eu fui diminuindo a fala. E os meus colegas: e aí, Raul? Eu digo: estou pensando muito nisso. Mas aí, Raul, continua. Eu digo: eu preciso meditar melhor. E o Espírito se aproximando. E a turma me instigando, e eu com uma vergonha. E aí o Camilo chegou assim, uns 2 metros de mim, parou a porta e me olhou fixadamente. Ele costuma me mirar e me penetrar com o olhar. E ele me emitiu assim: por que é que você fala tanto, meu filho?
E os colegas, e aí, Raul, conclua. Eu digo, amanhã nós vamos falar melhor sobre isso. Hoje eu não estou bem para falar mais disso. E ele disse, mas por que você fala tanto? Eu digo, mentalmente, eu respondi, senhor, veja, nós estamos nessa situação há quanto tempo? E ele disse, é porque vocês merecem. E eu fiquei danado com o guia. E eu pensei para ele assim, mas é porque o senhor já não paga passagem, não compra roupa, o bujão de gás é barato. Eu pensei, desaforado, né? E ele sorriu e me disse, nunca se esqueça, meu filho, que por onde vocês estão passando hoje, nós já passamos. E quero lhe dizer que vocês estão vivendo o que merecem, tendo em vista o passado recente de vocês. Vocês se julgaram pessoas muito espertas na sociedade, ganharam muito dinheiro do povo sem trabalhar. Agora, Nosso Senhor lhes dá a oportunidade de vir trabalhar o que não trabalharam e o salário já está ganho. Vocês só têm uma ajuda de custo. Aí é que eu vi que o nosso contra-cheque, o nosso olerite, era uma ajuda de custo. E complementou o Camilo, no dia que vocês tiverem pago essa dívida com a sociedade, a divindade vai retirá-los desse contexto. Vocês terão um emprego melhor, vocês terão mais respeito social. E eu perguntei para ele, falta muito? E ele não me deu ousadia e desapareceu. Alguns anos depois, eu fiz o concurso para a universidade, deixei aquele contexto e fui brigar com outro governo. Mas é importante que a gente saiba que há momentos na vida em que a gente é gente, como todo mundo. Como é que a gente não se indigna com as coisas erradas que vê? E às vezes a nossa indignação não é a indignação do justo, do anjo, é a indignação do homem da terra. E a gente fica com raiva. Isso não é o fundamental para a nossa mediunidade. Não é isso que vai caçar a nossa mediunidade. O importante é que a gente não abrigue esse sentimento de mágoa no coração. É que a gente não seja uma pessoa azeda na vida toda por causa dessas questões. É que a gente saiba dizer sim, dizer não. Haja momento de apontar o dedo, haja momento de beijar e de abraçar. Então é óbvio que nós estamos na Terra e Cristo sabe que se Ele quisesse na Terra médiuns perfeitos, Ele não obteria na Terra. Os médiuns na Terra somos os seres humanos com as nossas idiosincrasias, com as nossas dificuldades, deficiências e virtudes que já existem. Nem somos réprobos, nem somos anjos. Somos homens e mulheres vivendo a nossa experiência contemporânea da busca de Cristo em nós, da busca de Deus na nossa vida, trabalhando como podemos na nossa tarefa mediúnica. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! O que fazer ante as sensações de dor transmitidas pelos espíritos aos médiuns? Eduque a mente. Concordo plenamente de que as sensações de um espírito suicida, alguém que viveu um acidente, uma tragédia, um espírito que foi empurrado de um lugar muito alto, é dolorosa para o médium. É o preço que a mediunidade nos cobra, é receber a dor do outro, diminuindo as nossas próprias dores. E o médium sentirá os reflexos do perispírito do visitante no seu próprio sistema nervoso, e virão lágrimas, sudorese, taquicardia, os pensamentos alterados, a vontade de gritar, a vontade de explodir, de colocar aquilo. Mas o médium é um enfermeiro da vida. Ele ali está situado para abrandar e para diminuir as dificuldades do outro.
Se eu me entrego num hospital ao desequilíbrio do doente, o doente não sobrevive. Não posso atender os caprichos do doente que me visita. Tenho que ver até onde vai a lógica e o bom senso, a recomendação médica, que é do Cristo, das fontes espíritas, para atender o capricho do doente espiritual que me toma a aparelhagem fisiológica. Irei até uma fronteira onde não adentre o terreno da irresponsabilidade e do descuido mediúnico. Então, educando minha mente, educando a nossa mente, nós vamos recepcionando essas entidades em desequilíbrio e vamos atendendo-a, sentindo as dores, as dificuldades, porque nela a imantação com o nosso perispírito é aí que é o X da questão. Quando o espírito se nos acopla nos médiuns, ele não tem mais o fluido animal, porque só tem o fluido animal os corpos. O dele perdeu. Seja porque mataram, seja porque ele se matou. Incorporando no médium, o espírito sente um alívio muito grande, porque ele sente, entre aspas, por momento está reencarnado. Ele está usando uma fisiologia que não é dele. E o fluido animal magnético próprio do médium penetra o perispírito da entidade e o acalma, o asserena, o pacifica, cicatriza dores, e ele respira pelos pulmões do outro. Ele vê pelos olhos do médium, ele escuta pelos ouvidos físicos do sensitivo. Aquilo momentaneamente é uma terapia de inigualável valor. Ele então se acalma, se rende às lágrimas, muitas vezes agora do arrependimento sincero, se abre a ouvir uma palavra educativa que corrija aquele caráter venal, aquela conduta equivocada. Ele então se pacifica, sai dali muitas vezes anestesiado, dormindo. Me permitam aqui. Agora no mês de agosto, eu fui a Oslo, na Noruega. Assim que cheguei na entrada da cidade para fazer uma palestra, um seminário, no grupo de estudos espíritas Allan Kardec, mantido por brasileiros na capital da Noruega, eu me senti muito mal quando entrei na cidade. Eu estava no carro com minha anfitriã e o filho dela, vindo da Suécia, em Gotemburgo, e me deu uma angústia quando eu atravessei a placa, bem-vindo à Noruega. Me deu uma angústia, eu calei no carro, e minha anfitriã, percebendo, não me estimulou mais a conversa. Entramos na cidade, aquela depressão foi se acentuando. Fomos à instituição, recebidos por companheiros à porta, fraternalmente. Adentramos, e às 9h da manhã, horário local, nós iniciamos o seminário. Foi feita a apresentação, nos deram a palavra. Quando íamos abrir a atividade, o Espírito Marta disse: meu filho, faça uma homenagem às 76 vítimas que o psicopata, o fanático, nativo da Noruega, agora no mês de julho, matou aqui. Ele explodiu um carro numa rua de Oslo. 17 pessoas morreram. Ele foi para uma ilha a 1h30 da capital e matou 59 jovens a bala. Ao final do dia, a Noruega contava 76 mortos, dos quais quase 60 jovens, que participavam de uma atividade recreativa, usando o verão que está na Europa agora vencido. E nós fizemos uma música, uma prece, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Iniciei o seminário. No horário do intervalo, meia hora de intervalo, o mal-estar continuava, era uma angústia interna, e eu saí do centro e fui dar uma caminhada nos jardins em frente à instituição. A benfeitora me pediu que sentasse num banco. Eu me sentei e ela disse: olhe para aqueles arbustos. E eu olhei e saíram 2 jovens desencarnados na ilha, aparentando entre 18 e 19 anos. O perispírito estava impregnado de matéria mental, como plástico e metal.
A impressão da desencarnação foi tão violenta que eles levaram para o além, no perispírito, a história da tragédia. O perispírito dos dois estava dilacerado. E os dois jovens corriam pela grama do jardim em frente ao centro como verdadeiros loucos, arrancando tufos de cabelo. As mãos vinham à cabeça e quando eles abriam, os tufos de cabelo caíam. Eu olhei a cena, aquilo me chocou. Ela disse, nós atraímos os dois, estão pelas ruas de Oslo completamente loucos. Desencarnaram na explosão do carro, aqui nas ruas, numa rua próxima. E nós os trouxemos e nos valemos de vocês, 15 pessoas no seminário. Tiramos fluidos de vocês, fizemos uma amálgama de fluido animal, magnético, para aplicar no perispírito deles, e os anestesiar até o momento de serem atendidos em colônias espirituais nos céus da Noruega. Eu vi ela então ir ao encontro dos jovens. Se apresentou a eles, eles a enxergaram, ela aplicou passe e eles desmaiaram caindo na grama. Apareceram servidores com padiolas. Foram colocados e a visão diluiu-se diante dos meus olhos, desaparecendo. Foi uma das cenas espirituais mais dolorosas que eu vi em toda a minha vida. E são 30 anos de vivência na mediunidade. São impressões que ficaram. Então ore, mas eduque a mente para recepcionar o aflito, transformando-se em sirineu. Você não vai carregar a cruz por ele, mas se você puder dividir o peso, já ajuda bastante. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Qual é o momento para o jovem começar a educação mediúnica? Quando é que o jovem deve dedicar-se à mediunidade? Quando haja lido a codificação. Lido e meditado. Eu me referi a Gabriel Delany, que aos 12 anos serviu de médium para Allan Kardec. Mas Allan Kardec estava realizando uma investigação profunda e todos os seus métodos eram especiais para o objetivo que ele sintetiza em O Livro dos Médiuns. Nascemos médiuns, ostensivos ou não, e poderemos ampliar a nossa percepção mediúnica através do exercício da meditação, da oração, da concentração. A hora própria para o jovem exercer a mediunidade é quando ele tenha condições para lutar contra as suas imperfeições, para libertar-se das ciladas, dos adversários do bem, dos seus inimigos de outras existências. E se ele é portador de mediunidade desde a infância, que fazer? Receber a terapêutica espírita, os passes, a água fluidificada, receber a psicoterapia das lições doutrinárias e controlar. Não há pressa para o indivíduo desenvolver, apresentar educada mediunidade. Mas digamos que a partir dos 14, 16 anos, ele já pode sim, desde que tenha o conhecimento da doutrina espírita e particular, especialmente estudado o Livro dos Médiuns, participar das reuniões mediúnicas. Chico Xavier, aos 17 anos, quando ele sente desabrochar a mediunidade e psicografa, ele vai ler a codificação. E é um fato muito curioso, ele ganha o Livro dos Espíritos de presente,
E quando ele vai estudá-lo, um ser de grande gabarito espiritual ajuda-o a decodificar os conteúdos profundos deste livro. E ele, a partir deste momento, adquire consciência espírita. Porque a mediunidade é neutra, é uma faculdade da alma que o espírito reveste de células para facilitar a decodificação das mensagens do mundo espiritual. Então, todos nós a possuímos, como possuímos a inteligência, a memória, as aptidões artísticas e culturais. Elas são inerentes ao ser humano, naturalmente, através da educação, da reflexão, do estudo e do nosso comportamento moral. Então entra agora o princípio ético da boa conduta para atrairmos os espíritos nobres, as entidades respeitáveis para nos orientarem e não nos tornarmos joguete de espíritos frívolos, irresponsáveis, mistificadores, vulgares ou perversos, que se comprazem em gerar as obsessões. Portanto, os jovens podem e devem estudar e exercer a mediunidade quando se sintam em condições de assumir as responsabilidades do que nós chamaremos a mediunidade com Jesus, a serviço do bem, mantendo uma vida ética, evitando os vícios sociais. É tão comum, eu vejo as pessoas assim, eu já fui jovem, por incrível que pareça. Quando a gente chega aos 80 anos, o povo pensa que a gente nasceu com 60. Não, eu já fui jovem. E quando eu contava 5 anos, estava com um grupo de meninos no trigal, no milharal em nossa casa, e os meninos fumavam. Sabem que eles fumavam? A palha do feijão. Porque quando o feijão vai tirar do grão, a palha enrola e fica sequinha. E estavam todos ali, cada um com uma palha fumando, e eu olhando. Eu era muito amarelinho, continuo olhando. E aí um deles virou e perguntou assim: não é homem não, cara? Você não fuma não? Eu digo: eu sou homem. Então fume. Eu peguei uma palha, botei na boca. Alguém trouxe um tição, quase me queimou o cabelo. Mas aí eu dei a primeira baforada. Quando eu dei a primeira baforada, o que estava abaixo, como diz Shakespeare, veio acima. Eu me senti mal e, claro, corri para casa. Quando eu atravessei a cozinha, minha mãe era sempre vigilante. Ela nos olhava e sabia o que se tinha passado. Era mãe super médium. Quando eu fui passando correndo, ela: venha cá. Eu aí já piorei. E ela perguntou: por que está pálido? Eu disse: eu? Sim. O que é que você tem? Nada. Aonde estava? Ali. Ali tem nome. Aonde? Ali, mãe, no milharal. Fazendo o quê? Nada. Como nada? Por que está tão pálido? Eu já estava para vomitar, que já não aguentava mais. Ela diz assim: vá vomitar e volte para a gente conversar. Fui e voltei, pálido, desidratado, os olhos lacrimejantes, aonde estava. Porque naquele tempo as mães tinham tempo, não é? Agora se veio por correspondência, por e-mail. As famílias se comunicam por e-mail dentro de casa. E então ela disse: conte exatamente. Eu estava brincando com os meninos. Quais meninos? X, Y, Z. E o que é que fizeram? Não, eu peguei assim uma palhinha de feijão, botei na boca. Aí alguém botou tição e eu fiquei tonto. Ah, gosta de fumar. Chamou meu irmão do meio: vá ali e pegue um cesto de palha de feijão para Divaldo fumar. Eu digo: mãe, eu vou morrer. Ela disse: vai. Mas vai morrer fumando. E então botou aquele cesto. Eu disse: mãe, não, você queria experimentar as ocultas. Faça agora a clara. Eu disse: mãe. Então ela começou a chorar. Meu filho, o que não é certo, não é correto. Nunca mais faça nada às ocultas, que não possa fazê-las em público. Nunca mais use nenhum
instrumento de vício, nem o cigarro, nem o álcool, nem os derivados. E eu nunca mais usei. Quando estamos desencarnados, podemos ser médiuns? O espírito André Luiz já nos trouxe a comunicação no mundo espiritual, entre espíritos. O espírito Joana de Ângeles traz isso quando fala da comunicação entre espíritos no estágio vibratório fora do corpo, médiuns fora do corpo fazendo transe. Nós observamos no livro Voltei a comunicação de Bittencourt Sampaio, num fenômeno mediúnico no mundo espiritual, valendo-se de médiuns no plano espiritual. O espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz farta documentação nessa área de exemplos de comunicabilidade no mundo espiritual de espíritos. Por exemplo, no livro Loucura e Obsessão, quando o espírito se miniaturiza, perispiritualmente falando, assume a posição da criança e faz parte de uma comunicação mediúnica no qual o transe, valendo-se de médium no mundo espiritual, estabelece o contato com o espírito que ganhou a miniaturização, e esse transe assim favorece o atendimento de um quadro de muita dor daquele espírito que estava sendo socorrido em regime de emergência. No livro Sexo e Obsessão, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda demonstra igualmente o transe, não só das entidades infelizes, mas o transe do espírito de Bezerra de Menezes, que vale-se do médium para fazer uma fala de atendimento aos desencarnados. O fenômeno mediúnico, portanto, de alto nível, de um espírito superior, valendo-se do médium, portanto, no mundo espiritual com seu perispírito, para poder se expressar. Então, a faculdade mediúnica, ela tem essa elasticidade para que se possa atender tantos os sofredores, para que como os benfeitores possam se comunicar, materializar-se, trazer-se a sua fala e poder assim o socorro da misericórdia divina assim se estabelecer. Por isso que num conceito mais abrangente, a mediunidade é uma ponte entre dois planos, entre duas instâncias vibratórias diferentes. Amplia-se o conceito da mediunidade, daquela que viabiliza a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, para se enquadrar também nessa elasticidade da comunicabilidade que se estabelece entre dois níveis espirituais diferenciados. Não esqueçamos de que o médium, no mundo espiritual, ele tem um corpo, que é o perispírito. O perispírito, que segundo Allan Kardec, é a base do fenômeno mediúnico, porque é ele que viabiliza, na agregação com o corpo físico, o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico tem o seu mecanismo definido a partir da presença do corpo perispiritual, que na linguagem de André Luiz reflete o corpo mental, que traduz o nível de evolução do espírito. Então o perispírito, meus amigos, é feito de células, segundo André Luiz. Ele é uma matéria orgânica num outro nível, numa outra dimensão vibratória. Nós temos os correspondentes físicos da nossa estrutura anatomofisiológica no perispírito, com ligeiras alterações naquilo que tange a genitália, né? E na área da digestão, segundo o espírito André Luiz nos diz no livro Evolução em Dois Mundos. Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é mediunidade. Raul Teixeira nos fala como o médium deve se portar para manter o equilíbrio de pensamento. Marcel Mariano explica o que fazer ante as sensações de dor transmitidas pelos espíritos aos médiuns.
Divaldo Franco informa qual é o momento para o jovem começar a educação mediúnica. E Alberto Almeida responde à questão: quando estamos desencarnados, podemos ser médiums? Como o médium deve se portar para manter o equilíbrio de pensamento? Ninguém tem que ficar neurótico. Ai, pensei bobagem. Ai, pensei. Ai, meu Deus. Não, viva normalmente. E a gente tem controle sobre os pensamentos. Quantas vezes no dia a dia a gente tem um pensamento atrapalhado, com raiva, fiquei com a raiva daquele sujeito, me fechou no trânsito, fiquei danado da vida com o que ele me disse. Faz parte da vida da gente. O importante é eu não sedimentar esses sentimentos em mim. Eu não agasalhar essas raivas. Nós temos raivas meteóricas. Quando eu vi aquele sujeito batendo na mulher, me deu uma raiva dele. Mas depois eu fui para minha casa e esqueci dele, da mulher dele, etc. É aquele momento emocional, porque a gente não é de concreto armado, a gente sente as coisas. E somos, por isso, criaturas comuns na Terra. Pensar no bem como? Daí, a gente pensa daquela coisa ruim, depois, ai meu Jesus Cristo, Senhor, tenha piedade de mim, do mundo, de Brasília, do meu estado, de onde for. Quer dizer, a gente reage como ser humano. E como ser humano a gente age. Vai voltando. Peraí, deixa eu sair dessa sintonia que não está boa. Eu costumo contar às pessoas, às vezes em algumas palestras, quando dá ensejo, que quando eu trabalhava no nível médio, dando aula de física, nós ficamos no estado do Rio um período 5 anos sem qualquer reajuste salarial. Ninguém vai imaginar que por ser médium, a gente só vai pensar em coisas boas, 24 horas por dia. Né? Não tem isso. A mulher levanta de manhã e aquele marido chegou bebum na madrugada e ela diz, ave querido, salve chuchu. Ela vai dizer assim, miserável, ainda te pego. Né? Mas o amor é que cobre a multidão dos pecados. Como a gente gosta, como a gente ama, a gente vai perdoando, vai entendendo. Essa é a dinâmica da vida. Pensar coisas boas não é ficar online com o bem 24 horas do dia, porque a gente não consegue. Quando a gente ouve um discurso de político, a gente pode pensar sem qualquer reajuste salarial. Então a gente já estava pagando para trabalhar. Literalmente pagando para trabalhar. E numa das manhãs, nós já estávamos a semana inteira amargando aquelas revoltas, aquelas coisas profissionais, e numa das manhãs, quando íamos para a sala dos professores para o horário do recreio, eu comecei a falar. Os colegas todos comentando, mas isso é um absurdo, nós temos que fazer alguma coisa, isso é de quê? E eu, o orador, falava mais do que todo mundo. E fui para a sala dos professores, o povo pegando cafezinho, pegando não sei de quê, bolachinha, e eu falando. E eu fiquei em pé no meio da roda, o povo sentado nos sofás, assim, semicírculo, e eu no meio falando como a preta do leite. E falando mal do governo, e metendo malho na